Olá, boa tarde! Seja muito bem-vindo a mais um programa Soja Brasil. Hoje você vai ver que nossa expedição passa por São Paulo. Em Itapeva, o maior produtor de soja do estado, a previsão é de quebra de 15% a 20% nesta safra. A gente espera que tenha uma queda com relação ao clima, muito quente, pouca chuva, né? Choveu tardiamente. Algumas regiões também não chegou chuva. Já no Rio Grande do Sul, a expectativa é de boa produtividade no ciclo 23-24. Produtores gaúchos devem colher de 45 a 65 sacas por hectare, o que faria o Rio Grande do Sul produzir acima das 23 milhões de toneladas de soja. Na palavra do especialista, o pesquisador da Embrapa fala sobre a dessecação na produção de soja. Quando é necessário dessecar? O primeiro ponto é o seguinte: nós temos plantas daninhas na área. Se tiver planta daninha na área, aí a dessecação sim é um processo interessante. Tem ainda a previsão do tempo, com o destaque para as regiões onde as colheitadeiras já estão em campo. Fique ligado, o Soja Brasil já está no ar. O Rio Grande do Sul concluiu o plantio da soja na segunda quinzena de janeiro. Os produtores tiveram que semear fora da janela considerada ideal devido ao excesso de umidade. Mesmo assim, a expectativa é de boa produtividade no ciclo 23-24. Nesta safra, os produtores gaúchos plantaram 6,7 milhões de hectares, um avanço de 1,3% em relação à safra passada. O Maicon, produtor do norte do estado, manteve a área em 300 hectares, mas 80% dela foi plantada mais tarde do que o previsto. A gente teve o período de setembro e outubro e novembro com uma chuva excessiva. Em 90 dias a gente teve praticamente a chuva de um ano, né? Foram mais de 1.600 milímetros. Isso acabou acarretando o atraso do plantio e as nossas cultivares ficaram um pouquinho fora da janela ideal de plantio. No estado como um todo, a expectativa é positiva. Um levantamento feito pela Rede Técnica Cooperativa em áreas de 21 cooperativas aponta que o replantio ficou em uma média de 2,6% no Rio Grande do Sul. Esse mesmo estudo sugere que os produtores gaúchos devem colher de 45 a 65 sacas por hectare, o que faria o Rio Grande do Sul produzir acima das 23 milhões de toneladas de soja. Uma recuperação importante, mas que nem todas as regiões devem alcançar. O maior problema está nas áreas de várzea do sul do estado e nas lavouras com baixadas, que sofrem mais com excesso de umidade. Aqui, o rio invadiu a lavoura e uma parte da soja ficou comprometida. É difícil separar isso, né, diante da variabilidade, inclusive local que nós temos, né? É muito isso em função da data de semeadura, da cultivar utilizada, né? Ainda temos alguns passos, né, para chegar até o momento da colheita, né? Mas nesse momento realmente as condições são muito favoráveis, a cultura vem se comportando muito bem no campo, né? E a expectativa realmente é que a gente tenha uma safra superior àquela que foi a nossa maior safra até o momento, que foi a safra 2021. Nos últimos 30 dias, 40 dias, o clima colaborou, embora chuvas muito fortes em alguns lugares, mas a lavoura está normal. Não dá para dizer que vai dar super safra, né, porque, por causa dessas falhas, desses problemas que houve. Mas, no geral, nós vamos ter uma boa safra de soja. O Maicon redobra atenção para pragas e doenças e espera ficar dentro da média projetada. Nós necessitamos de um bom volume de chuvas até o final do ciclo para confirmar uma boa safra de soja esse ano. Qual que é a tua expectativa de produtividade? A expectativa, Elisa, é de uma produtividade média, não vai ser uma excelente nem uma produtividade ruim, mas a gente busca acima de 60 sacas por hectare na média da propriedade. E a gente segue falando do Sul, porque no dia 21 deste mês será realizada mais uma edição da Expo Agro Cotricampo em Campo Novo, no Rio Grande do Sul.
Neste ano serão 4 dias de evento e dentro da programação da feira nós vamos realizar o Fórum Soja Brasil Cotricampo, com os debates sobre os principais desafios da safra 23-24 da soja, como o impacto do clima nas lavouras, comercialização no mercado externo, políticas públicas para a agropecuária brasileira e muito mais. A Expo Agro Cotricampo é uma das feiras mais importantes do estado e na edição passada movimentou mais de 318 milhões em comercialização. O Fórum Cotricampo acontece no dia 21 de fevereiro, com transmissão ao vivo no Canal Rural e também nas nossas redes sociais. Você não pode perder. Aqui é Fábio Infantozzi, de Atibaia, estado de São Paulo, torcendo aqui para a chuva vir e dar uma melhorada na situação da soja. Esse ano está muito atípico, né? Chuvas esparsas, pouca quantidade, a gente já está prevendo uma pequena quebra, tomara que seja essa pequena quebra de 20%, né? Vamos ver o resultado para frente, né? A incidência de mofo branco não nos atingiu, porque também não está chovendo tanto. Mas a soja está sentida e vamos ver agora o próximo mês aí o que vai acontecer. Participe da Rede Soja Brasil. Mande seu vídeo para o telefone 11 93 279 6720 e conte como está a sua lavoura. Você vai ver no próximo bloco, Expedição Soja Brasil passa pelo maior município produtor de soja do estado de São Paulo, Itapeva. Por lá, a redução nas margens de lucro ameaça o cumprimento de contratos dos produtores. E ainda a colheita da soja já começou em algumas regiões brasileiras. Nós vamos saber a previsão do tempo para os trabalhos de campo. A gente volta já, não saia daí. Uma realização Canal Rural e a ProSoja Brasil. Patrocínio Ihara. Agricultura é a nossa vida. Mitsubishi L200 Triton Sport. Mais robustez no campo. Coordenação técnica Embrapa. Consultoria Safras e Mercado e Ex-Weather. Diante da falta de chuva e das altas temperaturas registradas em dezembro, o município de Itapeva, o maior produtor de soja do estado de São Paulo, deve ter uma quebra de produtividade de 15% a 20%. A redução nas margens de lucro tem preocupado o produtor e ameaça o cumprimento de contratos. As lavouras do Silvio nunca sofreram tanto com altas temperaturas como nesta temporada. Ninguém estava esperando uma seca dessa e um calor intenso nessa região. Eu não lembro de ter passado por isso. E com alta temperatura, que chegaram até 40 graus. Nem as áreas irrigadas resistiram ao calor. A produtividade, que foi de 75 sacas por hectare nos últimos anos, deve cair para 50 sacas nesta safra. Essas áreas irrigadas, claro, você coloca água, mas tem a questão da temperatura, entendeu? Muito alta, a soja ela continua à noite respirando, né? Gastando energia e vai diminuindo. Abortamento de flores, de vagens, né? A quebra de produtividade acontece no maior município produtor de soja do estado de São Paulo, Itapeva, que, segundo o IBGE, colheu cerca de 360 mil toneladas em 2022. Uma região extremamente pujante, né? Uma região que mais produz cereais, se você colocar os cereais de inverno e tal, é a região que mais produz cereais
no estado de São Paulo. Da safra passada para cá, a área plantada de soja aqui em Itapeva cresceu 2.000 hectares, passando de 88 mil para 90 mil hectares. Já a produtividade média aqui do município, que gira em torno de 65 a 68 sacas por hectare, deve ser reduzida nesta temporada. Teve um acréscimo na área produtiva, né, na questão da área produtiva. Nós não sabemos ainda como vai ser o resultado de produção, né? Esperamos que seja bom, embora a gente espera que tenha uma queda com relação ao clima, muito quente, pouca chuva, né? Choveu tardiamente. Algumas regiões também não chegou chuva, muito pouco, então a gente espera que vá ter uma queda na produção. Acreditando aí numa quebra, se lógico, a gente está falando hoje, mas se normalizar, vai enquadrar em termos de 15% a 20% de quebra na produtividade aqui na região. A gente acredita que isso aí já comprometeu. A redução nas margens de lucro do produtor de soja ameaça o cumprimento de contratos. Depois de 2 anos de preços recordes, a commodity começou 2024 com a cotação mais baixa na Bolsa de Chicago desde janeiro de 2021. Nós estamos aí tendo bastante contratos que está sendo revisto com relação aos arrendamentos e também, mas existe os investimentos que foram feitos com 8 anos, com 5 anos, e isso daí está vencendo e com garantia real. Então isso daí precisa ser revisto urgentemente, porque o ônus está ficando com o produtor. É um preço que a gente não encontra uma luz no fim do túnel, ele está muito ainda sem uma perspectiva de melhora. Então a situação nossa, infelizmente, é essa. Agradecer então ao produtor Silvio e também a todos que nos receberam em Itapeva, no interior de São Paulo, para a gente poder acompanhar um pouco do cenário do desenvolvimento da soja por lá. Então, nosso muito obrigada. E como a gente tem acompanhado, esse problema de queda de produtividade não é só em São Paulo. As variações climáticas são as principais vilãs na produção do grão. Veja então como fica o tempo nas principais regiões produtoras do país. Previsão do tempo Soja Brasil. Um oferecimento Sementes J Basso. Para enfrentar os desafios do campo, pode plantar. É J Basso. Olá a todos que nos acompanham. Vamos então conferir como fica, a previsão do tempo para os próximos dias aí para as áreas produtoras de soja e principalmente aí as que se encontram em fase de colheita. Tendência de um tempo quente ainda na região sul, pegando interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul e também sul de Mato Grosso, com máximas aí passando de 36, 37 graus, causando aí estresse hídrico nas lavouras aí que estão em fase de enchimento de grãos, como também em boa parte do estado de Roraima. Demais áreas, temperaturas aí que favorecem, principalmente ainda as lavouras que se encontram em desenvolvimento. Quando olhamos aí para a chuva, aí entre o período de 9 a 16 de fevereiro, a tendência é de chuva aí que contribui com a boa umidade do solo e não causa transtornos nos trabalhos em campo na região sul do país, pegando boa parte da região sudeste e em Mato Grosso do Sul, porque esse volume aí fica aí em torno de 40 a 60 milímetros, mas precisa chover mais aí no interior de São Paulo, Triângulo Mineiro e também em Mato Grosso do Sul, porque já há uma alta demanda hídrica devido ao calorão na região, então provavelmente vai haver perda de produtividade nessas áreas. Em contrapartida, em boa parte do interior do Mato Piba, Mato Grosso e Goiás, esse volume de chuva aí passa de 100 milímetros, contribui com as lavouras em fase de enchimento de grãos, mas já causam aí transtorno nos trabalhos em campo, porque vem chovendo aí semana a semana e vai ser aí mais um período chuvoso nessas áreas. Inclusive, trazendo aqui até o panorama de Caiapônia, em Goiás, que já vem colhendo aí a oleaginosa, apresenta aí perda de produtividade devido ao calorão e também à ausência de chuvas, porque a chuva retornou de forma tardia e vai continuar aí na região até a segunda quinzena de março, ou seja, chuvas agrícolas que vão favorecer principalmente as lavouras semeadas tardiamente, com a chuva cortando a partir da segunda quinzena de março, o que vai favorecer mais os trabalhos em campo a partir dessa data. Quando olhamos aí para Patos de Minas, aí em Minas Gerais, mesma tendência,
as lavouras iniciais e com perda de produtividade, porque pegaram aquele calorão de chuva mal distribuída, com a chuva agora agrícola também bem distribuída, continuando aí no mês de fevereiro, continuando até a segunda quinzena de março e depois aí a chuva cortando na região, favorecendo novamente os trabalhos em campo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Previsão do tempo Soja Brasil. Um oferecimento Sementes J Basso. Para enfrentar os desafios do campo, pode plantar. É J Basso. Hora do nosso Soja Brasil em 1 minuto. Acompanhe. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento que trata da isenção de IPI e redução de 60% na base de cálculo do ICMS sobre defensivos agrícolas. A previsão era que a análise fosse encerrada em 5 de fevereiro, mas o ministro Alexandre de Moraes pediu para analisar o documento. Agora ele tem até 90 dias para devolver o processo para julgamento. 6 ministros se manifestaram. Há 3 votos para manter a regra atual, ou seja, prosseguir com os benefícios fiscais aos produtos. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, defendeu que os agroquímicos são essenciais em um país de clima tropical e dimensões continentais. Ele citou um estudo que aponta que o cancelamento dos benefícios poderia aumentar em 16 bilhões de reais o custo da produção de alimentos. Já o relator ministro Edson Fachin optou por declarar a inconstitucionalidade da isenção. Em seu entendimento, o incentivo aos defensivos não atende ao requisito da essencialidade porque não implica na automática redução do preço dos alimentos ao consumidor. Nesta safra 23-24, houve aumento de 3,7% da área tratada com defensivos na cultura da soja em comparação à temporada passada, de acordo com o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, Sindiveg. Colheita se aproximando e o produtor quer saber quando é necessário dissecar a lavoura. Quem tira essa dúvida para a gente é o pesquisador da Embrapa, Fernando Adegas, na nossa Palavra do Especialista de hoje. Safra chegando ao final, uma safra complicada, com vários problemas climáticos, mas aí tem uma decisão difícil agora próximo da colheita que todos os produtores devem pensar. Vou dessecar essa lavoura ou não para poder colher? É uma pergunta que vários fazem há muito tempo e a gente tem que pensar que para ter essa decisão correta, nós temos que pensar em 4 pontos, que são as principais características para a gente escolher ou não dessecar essa lavoura de soja, quer dizer, matar essa soja para a gente ter uma colheita melhor. O primeiro ponto é o seguinte, nós temos plantas daninhas na área, se tiver planta daninha na área, aí a dessecação sim é um processo interessante, porque nós vamos ter que controlar essas plantas daninhas para essas plantas não atrapalharem a colheita, não ter resíduo depois que pode atrapalhar a qualidade desse grão, enfim. Né? A dessecação nesse caso, além de uniformizar a cultura da soja, é para controlar as plantas daninhas. Um segundo fator que pode interferir, que pode causar dessecação, é se nós temos haste verde na lavoura. Por que é haste verde? É uma soja desuniforme, né? Então nós temos soja já madura, pronta para colher, e soja ainda verde. Como é que nós vamos fazer para colher? Então nós vamos ter que uniformizar isso. Então a gente desseca essa lavoura para fazer essas plantas verdes ficarem iguais às plantas normais, quer dizer, já prontas para serem colhidas. Né? Um terceiro ponto é que para muitos produtores de semente, se eu dessecar eu posso melhorar a qualidade. Na verdade isso não acontece se não houver uma interferência climática. Então a dessecação nesse caso é só quando a gente vai ter uma chuva que possa atrapalhar a colheita no futuro e a gente antecipa para ter uma uniformidade melhor para a colheita. Lembrando, a dessecação não melhora a qualidade do grão. O que pode fazer é ela não deixar interferências climáticas para frente. E um quarto ponto, que talvez seja o que os produtores mais procuram, eu desseco para antecipar a colheita e aquelas áreas que eu vou fazer uma cultura subsequente, principalmente milho na segunda safra ou algodão. Então, se o produtor quer plantar o mais rápido possível essa segunda safra, então eu vou dessecar para colher mais rápido. Tecnicamente, isso também não é recomendável com a estrutura de produção de soja, mas no sistema pode ser interessante. Então, você antecipa essa colheita, né, dessecando para plantar a segunda safra. Quando se for dessecar, a partir do momento dessa decisão, você tem que dessecar no estádio correto.
O estádio correto é em R7.2, R7.3, quando uma vagem que tem na haste da planta, ela está madura. Isso significa que toda a matéria seca já está pronta, né? A soja já está com a sua produtividade máxima para ser colhida. Então, nesse ponto, a gente pode dessecar. Se dessecar antes disso, gente, vai ter perda de produtividade. Por quê? Porque os fotoassimilados ainda estão indo para o grão. Então, os grãos não estão prontos para ser colhidos. Por se tratar em um ano de bastante adversidade climática, tanto no país inteiro, o estado do Mato Grosso não é diferente, e no nosso município de Parnatinga também. Enfrentamos bastante dificuldade, atraso nas chuvas irregulares, em partes de propriedades com chuva no cedo, períodos longos sem chuva no decorrer. Então as primeiras lavouras que estão sendo colhidas com bastante irregularidades, baixas produtividades, e as lavouras implantadas mais tarde ainda são incógnitas, né? Porque temos lavouras implantadas até os primeiros dias de janeiro. Então é um período muito longo de lavoura no campo, né? Então a gente não sabe ainda o que pode ocorrer nesse período em relação a clima, em relação a doenças e pragas, né? Então um ano bastante incerto, um ano para nós enfrentar essa batalha aí bem dificultosa, né? Não é um ano tradicional para nós. Mas estamos aí, uma lavoura implantada aí no início de dezembro, bastante atrasada, um bom vegetativo para o momento. Vamos ver que Deus nos prepara aí pela frente. Participe da Rede Soja Brasil. Mande seu vídeo para o telefone 11 93 279 6720 e conte como está a sua lavoura. No dia 1º de março, temos um encontro em Tapera, Rio Grande do Sul, para a abertura nacional da colheita da soja. Pela primeira vez, a abertura nacional da colheita da soja do projeto Soja Brasil vai ser realizada no Rio Grande do Sul. No dia 1º de março, vamos transmitir ao vivo o evento direto da Fazenda Grandesp Sementes, em Tapera. Vamos falar sobre a safra, mercado, políticas agrícolas e clima. Acompanhe o fórum e a largada das máquinas a partir das 9 horas da manhã, ao vivo na tela e nas redes sociais do Canal Rural. As inscrições para acompanhar a abertura lá na Fazenda, em Tapera, podem ser feitas no site projetosojabrasil.com.br. E você pode participar do evento ao vivo, direto da Fazenda Grandesp Sementes. Aproveite então e faça a sua inscrição pelo QR Code que aparece aí na sua tela. E o programa Soja Brasil desta semana fica por aqui. A gente volta no dia 23 de fevereiro, à 1h30 da tarde, com mais dicas e informações para você. E você pode participar mandando vídeos com o celular na horizontal para o Rede Soja Brasil no telefone 11 93279 6720. E não esquece de acompanhar o site projetosojabrasil.com.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau! Uma realização Canal Rural e a ProSoja Brasil. Patrocínio Ihara. Agricultura é a nossa vida. Mitsubishi L200 Triton Sport. Mais robustez no campo. Coordenação técnica Embrapa. Consultoria Safras e Mercado e Ex-Weather.